olhando para o elenco do Vasco, eu acho que o elenco do Vasco, sem falsa modéstia, eu acho que o melhor, se não for o melhor, está entre os 3 melhores elencos da Série B. Agora, é um campeonato difícil, é um campeonato muito disputado, muita viagem, altos e baixos, a gente vai oscilar, campeonato difícil, mas eu acho que a gente tem elenco para subir para a primeira divisão, quem sabe chegar, se a gente tiver um pouco de... Futebol também, a sorte precisa ajudar um pouco, né? A bola tem que entrar na hora certa. Mas a gente formou um bom elenco, a gente tem mais ou menos 35 jogadores, a gente promoveu muitos jogadores da base, mesclou com jogadores mais experientes, o Cabo sabe trabalhar isso, o Pássaro também é um profissional excepcional também, que acompanha isso tudo. Eu acho que a gente está na direção certa e acho que a gente consegue classificar. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral. Deixa o like também para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e deixar a sua opinião aqui para a gente trocar aquela ideia de vascaíno para vascaíno, mesmo nesse momento difícil. Tá aí, família vascaína, iniciei o vídeo aí com o Jorge Salgado dando uma entrevista ao Mauro César há 4 meses atrás, que eu queria destacar com vocês o seguinte, algumas frases aí, alguns destaques dessa entrevista. A primeira, ele diz o seguinte, ó: Pássaro é um profissional excepcional. A gente viu, Jorge Salgado, a gente realmente viu um Vasco hoje que está na 9ª colocação, um Vasco hoje que só chega à 8ª colocação na Série B, e um Vasco que não pisou no G4. Em nenhum momento o Vasco teve destaque dentro dessa competição, sendo aí os 4 times melhores da Série B. A gente viu, é um profissional excepcional. Outra coisa que ele falou aqui, acho que estamos na direção correta e acho que vamos classificar. Não pisamos no G4. E outra questão que ele coloca aqui ao Mauro César, acho que a montagem que nós fizemos, que nós planejamos, eu, Pássaro e toda aqui a comissão, o Vasco tem aí os 3 melhores elencos da competição. E tenho certeza, família vascaína, que você acompanhou o Vasco ter aí os 3 melhores elencos da competição. Não pisamos no G4 e podemos apenas terminar a competição em 8º colocado. Entendo eu que o elenco não é, nunca foi e nunca será um dos melhores elencos da Série B. Confundimos às vezes, a gente pode confundir eu, você, nome, mas nome não entra em campo. O que algum jogador fez em outro clube, teve um bom momento no outro, cara, nada influencia, é rendimento, é momento. E o Vasco esqueceu de olhar para essas situações e montar o elenco. Trouxe muito refúgio, trouxe muito jogador que não vinha de um bom momento, Marquinhos Gabriel, Hernando, Zeca, Morato, Léo Jabá, e deu no que deu. Essa vergonha. E aí, família vascaína, vamos trazer aqui a informação que o Jorge Nicola, vou trazer aqui o trecho do vídeo, dele falando agora do profissional que o Vasco já está negociando, teve contato, que é o Marcelo Teixeira, que vai ser o novo responsável para conduzir esse time do Vasco à volta à Série A. E aí, família vascaína, o que vai ser de nós? Se liga só. O Vasco, depois de sondar, cogitar, especular Alexandre Matos, parece ter negociações com o Marcelo Teixeira, que é o cara responsável pela criação de Xerém, o centro de estrutura e formação de garotos do Fluminense, um dos maiores centros de formação de atletas do futebol brasileiro. O Marcelo Teixeira é um cara super badalado, trabalha atualmente na Ferroviária. Foi recentemente especulado até no Flamengo e o Torcedores.com traz a informação de que o Marcelo Teixeira tem proposta do Vasco. Foi consultar uma fonte minha na Ferroviária e essa pessoa falou que de fato existem conversas. A grande novidade seria ver o Marcelo Teixeira trabalhando à frente de um time profissional. O trabalho dele há mais de 20 anos está muito concentrado nas categorias de base. E é isso aí, família vascaína. Será que o Marcelo Teixeira vai ser o responsável
a comandar o Vasco em 2022 e trazer a gente à elite do futebol brasileiro? Preocupante. Sabe por quê? Como o Nicola disse aí, é um profissional que é reconhecido pelo trabalho nas categorias de base. Até no final ele fala aí, no profissional a gente nunca viu. E aí, mais uma vez, me lembro do Alexandre Pássaro, um cara com pouca experiência, com apenas um trabalho diante do São Paulo ruim, traz para o Vasco e deu no que deu. É uma preocupação que eu tenho realmente do Vasco em 2022, até pela escolha dos profissionais. Se não trazer um profissional experiente, vai ser complicado o Vasco ter o acesso em 2022. E aí eu vou trazer aqui um jornalista, o Gilmar Ferreira, que fez uma postagem através do seu Twitter ontem, relacionando tudo isso. Jorge Salgado, suas escolhas de profissionais para o Vasco, investimento no futebol, e a gente vê que a gente está perdido. Quando a gente vê os passadores de pano falar de todas as situações, mas não frisar o Jorge Salgado e a sua total incompetência, a gente traz aqui outros jornalistas que dão essa opinião. E tá aqui, família vascaína, vamos abrir aspas aqui para o Gilmar Ferreira, que fala o seguinte, ó. Ele inicia falando constrangedor. E coloca o seguinte na sua postagem, ó. Jorge Salgado lutou muito para chegar à presidência do Vasco aos 73 anos. Bem sucedido, realizado, financeiramente passou anos tirando dinheiro do bolso para evitar novos rebaixamentos. Mas, por ironia do destino, a última queda veio justamente sob sua direção. E não foi por falta de aviso, mas Salgado não aceita o patamar salarial praticado pelos clubes brasileiros. Acha que é falta de responsabilidade aos dirigentes. E na gestão do Vasco tenta impor as suas convicções sem ouvir ou negociar ideias. Algumas não revistas há 3 décadas. Conceitualmente, não está errado o presidente do gigante. Só que para não gastar o que não se pode pagar, é preciso ter à frente da pasta mais importante do clube quem sabe gerir o negócio. Coisa que ele definitivamente não sabe. E pior que não saber é achar que sabe. E pior que não achar que sabe é não ter a noção do perigo que corre ao assumir riscos como se expor dessa forma, no momento em que uma das 5 maiores torcidas do país sofre com a permanência do Vasco na Série B do Brasileiro. Ele, Salgado, precisa de ajuda. E o futebol não é como há 30 anos, e alguém que tem de alertá-lo, convencê-lo da necessidade do futebol do clube ser entregue a um executivo experiente e vitorioso, capaz de apresentar resultados e cumprir metas técnicas e orçamentárias. Não é difícil, acreditem. É uma postagem que eu fiz questão de trazer aqui porque resume bem o momento que o Vasco vive. Tem um presidente dentro do clube que não entende porra nenhuma, que usa a política de poucos investimentos, de apostar em profissionais que não são capacitados a assumir uma tarefa bem complicada, que é assumir o Vasco da Gama, e o torcedor exige resultado. É inadmissível o Vasco, por exemplo, ficar mais um ano na Série B, e aí fica complicado, família vascaína. Essa postagem resume bem o momento que o Vasco vive, o presidente incapaz de gerir o clube e de trazer profissionais apostas. Vai ficar complicado, vai ser difícil se essa gestão continuar. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.